Seja bem-vindo ao Escapecast. Eu sou o Tony. E eu sou o Jota. Hoje a gente vai falar sobre como trazer essa diversão dos escape rooms para dentro da sua casa. Bem merchan, né? E se você ouviu o primeiro episódio, a gente já pode. Acho que você conseguiu perceber que a gente é bem apaixonado pelos escapes. E hoje a gente vai ajudar você a dar o primeiro passo e criar o seu próprio escape room sem complicação. Qual que é a ideia aqui, né? No final das contas, a gente sabe que nem todo mundo tem possibilidade de ir no escape, tem gente que, tipo, não foi. Às vezes a gente sabe que as cidades do Brasil que tem são a maior parte das capitais que tem. E, pô, você gostou do conceito, quer fazer na sua casa, entendeu como é que funciona, gostou aqui um pouco ouvir a gente, é isso que a gente quer. Hoje o objetivo nosso é te ajudar a fazer um escape na sua própria casa, seja para, não sei, uma reunião de amigos aí, um churrasco, algo com a sua família, para animar, quem sabe, o Natal, não sei se recomendo. Ou a Páscoa, quem sabe. Acho que combina com Páscoa. E então o nosso objetivo é esse, sabe? Trazer para pessoas aí que às vezes estão distante de nunca terem jogado um, ou terem jogado e querer trazer para casa, trazer para os amigos e dividir um pouquinho mais do que é essa experiência dos escapes. Às vezes você jogou algum escape e ficou com aquele gostinho na boca de acho que eu consigo fazer alguma coisa parecida, acho que eu consigo desafiar. Pô, pensei em algum enigma que é super desafiador e eu quero colocar para os meus colegas. Lembrando que o que a gente comentou nos episódios anteriores, várias vezes o escape ele é um desafio entre o criador da sala e quem está jogando, que pode ser seus colegas, sua família, amigos do trabalho, amigos da escola. Então, qualquer um que você acha que consegue desafiar. E é isso aí. Então vamos lá? E Tony, eu acho que tudo começa com a temática, né? No último episódio a gente falou sobre um pouco sobre ambientação. A gente sempre fala sobre escape ser viver uma experiência, contar uma história, fazer parte daquela história. E eu acho que esse tem que ser o ponto inicial para qualquer pessoa que queira criar seu próprio escape. E seja criativo, pense nas pessoas que você está indo lá, pense em alguma coisa que seja seu, como, não sei, encontrar a receita secreta de um chefe misterioso, pode ser resolver o mistério de uma biblioteca antiga, de um livro amaldiçoado. Seja criativo, mas eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é qual que é a história, qual que é o tema, o que quero fazer. Depois a gente vai te ajudando aqui se você desenrolar, mas acho que a primeira coisa é esse tema que você quer trazer. E coisa que pode te ajudar também a pensar no tema é onde vai ser feito, né. Então, normalmente você vai acabar usando um espaço que você tem acesso, então provavelmente você vai um desses primeiros você vai acabar fazendo na sua casa, no escritório que você tem acesso, normalmente dentro de casa também. Então, e isso pode te ajudar, né, se você vai fazer, por exemplo, a receita secreta, você está falando da cozinha, então, assim, provavelmente são ambientes da casa, ou a casa ou até a casa inteira, né, quem sabe se o condomínio permitir, até alguma parte fora da sua casa. Lembrando que segurança e multa de condomínio em primeiro lugar. Verdade. Verdade. Depende, cara. Eu acho que até tem alguns escapes que valeriam uma multazinha de um condomínio, vai. Mas vamos lá, vamos trazer algumas ideias práticas aqui, Tony. Vamos jogando ideias aqui de temática na base da criatividade aqui mesmo. O que você acha aí? Vamos tentando fazer algo. Ó, essa primeira ideia de mistério na cozinha é uma ideia legal, né, a cozinha já é um ambiente que você tem muita gaveta, você tem muito armário, lembrando que as pessoas vão tocar nesses lugares, então se você for depois preparar um almoço lá, é bom dar uma lavada em todos os utensílios depois, porque não sabe o que que eles
vão tocar na ponta, não, vão colocar no meio de alguma comida, mas é um ambiente legal, ele tem bastante local, tem bastante lugar que você consegue esconder alguma coisa, esconder uma pista, deixar lá misturado. É um lugar que é para fazer a parte de hide and seek, né? De você colocar coisas para você esconder coisas, ele é um lugar muito fácil. É, atrás de prato dá pra fazer, em, cara, boleira, para quem sabe o que é, tipo, cesta de Dentro de pães, panela. dentro de panela, eu acho, é realmente um ambiente muito legal, acho que ajuda bastante e é uma coisa que é natural, né? Você mexe, você tira, você abre uma panela, você olha abaixo do prato, tal, e tem bastante coisa legal. E aí, emendando uma segunda ideia aí, um pouco você falou, né? O escritório detetive. Assim, escritório detetive, eu vou dizer aqui, entre os clássicos dos clássicos dos escapes, está aí um sempre, né? Todo mundo que pensa, muitas vezes em escape, pensa em Sherlock Holmes, pensa aí no Poirot, que é o da Agatha Christie, pensa nas histórias aí de detetive. E sempre tem esse mistério, descobrir alguma coisa, descobrir uma pista, tal, isso, aquilo, e funciona super bem, sabe? Um escritório, hoje em dia, que todo mundo que tem home office, né? Ou nos últimos anos em pandemia, então para colocar um escritório, algum lugar ali que vai ter, mais uma vez, entra na parte de gaveta, você vai ter papel escrito, você pode ter algumas peças ali diário, algumas coisas que vão ajudar a criar enigma, uma lousa com alguma coisa escrita, ou mesmo a gente tinha no ateliê aquelas lousas clássicas lá de crime, né, que é aquela com cortiça que você vai lá e coloca os pins nela e você consegue fazer até enigmas em relação a isso. Então é super interessante. E é um tema que eu, por exemplo, sou apaixonado. Eu sou fã de Sherlock Holmes. Acho que eu li tudo que já tem dele e acho um tema muito legal. Ajuda e é totalmente vinculado aqui Escape. É difícil pensar mais clássico que isso. E falando um pouco de escritório, detetive, a gente também passa pela cabeça, para quem se gosta dos horrores clássicos, qualquer coisa do Lovecraft, né? Falando um pouco de ambientação também, a gente tem hoje em dia muita questão da luz, que a gente consegue fazer o controle, deixar um ambiente um pouco mais misterioso, dar aquela baixada na luz. Hoje em dia tem bastante LED, tem bastante coisa que você consegue controlar a luz e deixar que é um pouco mais misterioso. E Estilo Lovecraft, noir, é, né? Noir, Sherlock 1920. Holmes, ele é para isso, né? E também quando a gente fala de escritório, meu, se você tem em casa livros, claro, cuidado para todo cuidado do livro, a gente tem muito xodó pelos nossos livros, mas você pode ter um ou outro livro ali que você consegue grifar alguma coisa, ou colocar um papel lá no meio, isso também ajuda muito, enigmas, né. Então, é um ambiente também super e nada mais enigmático do que uma questão de detetive, né, então entra totalmente no clima. E saindo um pouco de lá e ainda num outro ambiente que várias vezes a gente acaba tendo também muita questão de controle de iluminação é a sala, né. Por exemplo, questão de escapar da sala mesmo. Porque a sala, ele normalmente é um dos primeiros ambientes que a gente entra em qualquer casa. Então, você falar de sair da sala, meio que várias vezes é sair da casa, né. Naturalmente é um ambiente trancado, porque é o primeiro cômodo da casa, então ele naturalmente já vai ter uma chave, pode ser que você não tenha a chave na casa inteira, mas normalmente a sala vai ter uma chave, que é a chave de saída, né. Então ele também já traz um clima, já traz alguma coisa assim que a gente consegue brincar, consegue fazer uma ambientação bem legal na sala também. E o espaço normalmente é um pouco mais amplo na sala, né? Então, se você for pensar que, beleza, quer trazer 4, 5 pessoas, seja isso daí no mínimo,
Talvez fazendo um quarto, escritório fica meio apertado, cozinha também, não sei, mas a sala normalmente é o ambiente que o Tony falou, né? Você entra, se expande, então isso ajuda. E dá para você aí também fazer uma mescla aí com um murder mystery aí, ou seja, tipo, coloca alguém, coloca aquele seu irmão mais novo pra ficar deitado e falar que, tipo, ele foi assassinado e aí descobrir algumas coisas em relação àquilo, colocar umas pistas lá, mas uma vez a sala dá espaço, a sala dá ambiente para ter mais abertura, mais coisas maiores, você consegue trazer coisas de outros cômodos, então a sala acaba sendo um pouco mais, bem convidativa para se você começar a ter muitas ideias e de repente achar os outros ambientes um pouquinho apertados aí. E um dos últimos cômodos que a gente acaba tendo na casa é o quarto, né, então tem várias cenas de filmes e desenhos que aquela história lá de você acorda e tá num quarto que você nunca viu antes, então você pode criar essa ambientação do quarto estranho, né. E eu tava falando esses tempos com o Tony, e o Tony não lembrava essa história, 2017, o famoso Quarto Estranho do Menino do Acre, procurem aí, quem não quem não viu isso nessa época, muito bom, o menino desapareceu, e o quarto dele, quando encontraram, ficou acho que 5 meses desaparecido, não lembro. Muita coisa estranha, escrita, não dava pra entender, coisa escrita ao contrário. Aquilo ali, cara, pra mim foi um escape de uma certa maneira interessante. Hoje em dia tem até visita guiada aí pro quarto do menino. Mas, pois é, você pode fazer a recriação do quarto do menino do Acre, olha só, pode ser. Apesar que aí eu acho que ele vai pedir royalties aí pra vocês. Então, não sei se a gente recomenda tanto não. Talvez Disney, uma coisa assim, menos perigo de royalties. Mas a parte do quarto ele é interessante que normalmente é onde você tem mais controle sobre tudo em termos de, pô, se eu fizer alguma coisa na cozinha, no banheiro, na sala, em outro lugar, pode ser que quebre alguma coisa, pode ser alguma coisa que é do seu pai, da sua mãe ou do seu filho. Quando é do teu quarto, você sabe que é seu, você sabe o que que pode mexer, o que não pode mexer, você tem um controle maior sobre ali. E várias vezes você tem alguma coisa que você: "Pô, acho que isso uso ele já faz 10 anos e tem um macete aqui, tem alguma coisa diferente lá", que dá para transformar em algum enigma bem mais divertido. Sim. Bom, é isso. Algumas ideias aqui práticas, a gente aqui fazendo esse brainstorm aqui, mas tem muita coisa. A gente falou churrasco, quer fazer uma coisa na área externa, quer fazer algo um pouco maior no condomínio, quer fazer algo na casa inteira, assim, não trave. Eu acho que é mais importante tipo, comece por isso, comece pelo tema e pelo espaço, porque aí ajuda no restante do processo. Bom, vamos falar agora um pouco dos enigmas, né. Eles são o coração do escape room, mas para ser divertido ele não precisa obrigatoriamente ser complicado, eles podem ser simples. E acho que como a gente tá falando de em casa, né, a gente não quer que ninguém saia que nem os loucos tentando procurar e comprar algo muito específico, então a gente tá tentando pensar e trabalhar aqui com vocês o que que a gente tem em casa, né. E não sei, acho que deixa a gente tentar dar algumas dicas fáceis aqui de como começar, como pensar em alguns enigmas aqui que você pode, não ter tanta dificuldade para criar em casa. Acho que é interessante a gente falar dos itens que pode te ajudar, e com os itens a gente acaba falando um pouco dos enigmas que ele pode acabar fazendo junto, né. E aí eu acho que assim, o primeiro que tem, vamos dizer assim, amado barra odiado, porque acaba não tendo que fugir, acho que todos que vai ter, é um cadeado com número, né. Eh, Acho que todo mundo, não sei se todo mundo tem em casa, mas é muito comum, né, às vezes pra mala de viagem, pra academia, alguma coisa assim, além do com a chave ali, às vezes até porque você perde a chave, é mais fácil ter um cadeado com número, então e ele você pode mudar o código dos números, tudo isso. Então acaba sendo algo bem prático aqui, e ele ajuda.
o mais importante é que ele ajuda você a sair um pouquinho do padrão caça ao tesouro, né? Aí contrastando já com outro que é o cadeado com chave, que você tem que achar chave. Aqui não, aqui você pode ter um enigma, o enigma tem alguns números lá, você descobriu algumas palavras, contou as letras, chegou em três números e falou assim: ah, entendi, são esses três números, e agora o que eu faço? É o feedback óbvio, né? Eu vou lá no cadeado e abro o cadeado com esses três números aqui que eu consegui resolver. Então acho que esse é um passo importante aí. Eu acho que e muita gente tem em casa um cadeado com número. O item que você comentou e esse item que você comentou que é importante de lembrar, seja para o escape ou na vida real, nunca deixe a senha padrão 000 ou mude independente, mesmo se você for usar para viagem. Isso tá bem batido 000. Mas, como você comentou, né, além de do 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 pad além desse cadeado de números, né, que é utilizado bastante quando você tem academia ou como o Jota comentou, de uma mala de viagem, o bom e velho, cadeado com chave, né, desde que você ainda tenha a chave, ele também ajuda bastante, né, apesar de tudo, porque a chave ele é um item pequeno e fino, né, então por causa disso ele é muito fácil de você conseguir esconder ele. Só tacar um durex, um adesivo, uma fita crepe, colocar debaixo da mesa, atrás de uma gaveta, qualquer coisa, ele é um item muito fácil de se guardar, né. Sim, e aí, juntando um pouquinho aí com chave e talvez trazendo livro junto aí, tentando falar dessas duas coisas, me lembra algo. Isso é muito antigamente, né? Eu lembro da minha irmã, tinha um daqueles diários que tem chave. Isso daí é um item muito interessante, se você tiver um em casa para um escape. Um, porque, obviamente, ele vira uma peça central, então, se tá lá no escape, isso aquilo, você fala assim, tá bom, tem que abrir esse diário, deve ter alguma coisa aqui escondida aqui dentro, então ele vai te dar a próxima pista, vai te dar o próximo passo no escape, e aí gera essa sensação de, olha, por aqui que você tem que ir, você dá direcionamento, e isso tem ajuda para ambientação, ajuda para história, porque você tem ali um livro que você pode escrever. E aí você consegue ter essa junção aí de um livro, um diário, junto com um cadeado. Eu acho que isso também é um item bem legal aí. Eu acho que tu não vai ter que roubar da irmã, da filha, mas talvez seja um item interessante para ter. E é um item bem legal, né, como você comentou, de que ele faz pro um passo para o próximo nível, que é alguma coisa que pode estar lá dentro, e junto com ele várias vezes eu uso muitas um item que eu gosto bastante são peças de jogos, né, então por quê? Vários jogos ele tem peças repetidas, então quando a gente fala de banco imobiliário, tem as casinhas, tem os, hotéis, se eu falo de War, tem os exércitos, então porque várias vezes, hoje em dia, a gente não tem muito item repetido da mesma. E jogos de tabuleiros, eles frequentemente têm peças repetidas. Então você consegue utilizar isso para ser a combinação de algum cadeado. Ah, então, se eu tenho um cadeado que a combinação é um, 2, 3, você pega uma peça de uma cor, duas de outra, três de outra. E hoje em dia, para você, por exemplo, ter 9 peças repetidas, não é qualquer coisa. Então, jogos de tabuleiro costumam ter bastante peças repetidas. É um item que eu uso bastante e é super legal. E é um clássico seu, né, Tony? Porque no último mesmo, no Escapecast que a gente fez no episódio passado com o Danilo, Também. mesmo no Escapecast tinha as pecinhas ali pra contar, pra ver, e aí eu acho que é legal. Quem não ouviu, quer entender melhor como é que você faz isso, como é que você transforma essas peças em um número, acho que é legal ouvir o Escapecast do último episódio, porque te dá uma boa ideia de como é que você. Uma das maneiras, né, que você consegue fazer isso. E outro tema aqui, eu voltando um pouco para livro,
É o próprio livro puro em si, né? Acho que. E tem outra variável, né? Tem aqueles livros. É, livro cofre, né? Acho que todo mundo já viu nessas lojas de 1,99 e loja de presente e tudo mais, que aquilo lá que parece um livro de verdade, você abre, tem um cofre. Então acho que isso aquilo lá é legal, porque você tem elemento-chave, pode esconder alguma coisa lá dentro, pode ser uma peça que vai seguir pra frente e tudo mais. Mas o próprio livro em si, né? Eu acho que tem uma tristeza aí, porque muitas vezes você vai ter que talvez grifar, usar alguma coisa para fazer igual o Tony falou, que dá uma certa dó. Mas é um elemento bem legal, porque você consegue ter código com linha, com página, e aí pensando linha em página, pensa uma versão bíblia mesmo, né? Porque você pode chegar e falar assim, fazer algo, entender página tal, linha tal, opa, aquela palavra ou aquela frase, juntando várias coisas que tem dentro do livro. O próprio livro, e um livro é uma coisa que todo mundo tem em casa, né? E lembrando, assim, que o livro ele é bem versátil, porque ele tem obrigatoriamente ele tem números e normalmente ele tem letras, porque ele tem páginas, né, então todo livro vai ter página, e normalmente os livros, se não for um livro só de figura, ele acaba tendo muita letra lá dentro. Então você consegue utilizar ele tanto para um cadeado de número ou um cadeado de letra, ou às vezes nem é cadeado, é algum código secreto, alguma coisa assim. Então o livro ele é extremamente versátil. Só dá dó de riscar o livro. Mas, né, você pode usar recorte de jornal para usar o livro como ou usar o livro como base, um recorte de jornal como máscara, ou não, ou nem recorte de jornal, você pega uma folha sulfite, faz os quadradinhos para você colocar. Então, assim, o livro ele é um prato cheio para você fazer qualquer tipo de enigma, seja intermediário, que você vai colocar, por exemplo, isso aqui que tem uma máscara, ou um final onde o livro vai te dar uma resposta, né? Onde pode ser tanto número quanto página, quanto letra, ou o Jota comentou, né? Você poder utilizar ele como resposta, ou lembrando que ele também tem, normalmente sempre tem as primeiras letras, também é muito utilizado de cada linha, né? Ou ele ser um mapa, você fala página tal, linha tal, parágrafo tal. Então ele é extremamente versátil. E além do livro aqui, acho que um ponto que é importante, e aí trazendo um pouco mais simples, né? É o papel e lápis ou papel e caneta. Eu acho que tem tanto para os jogadores, né, que eles estão lá para desenvolver, mas para acho que é importante, né? Vai ser seu primeiro escape, vamos chamar assim. Então não quer colocar um enigma que você acha legal, quer fazer uma cifra, quer fazer uma criptografia, quer fazer algo ali um pouquinho mais complexo, vai ser difícil você, às vezes, utilizar algum elemento externo. Você quer fazer algo simples, sabe, no papel, caneta, faça. Não tenha medo de ser simples ali e colocar um enigma interessante, sabe? É, ninguém tá esperando também aqui o importante é diversão, né, no final das contas. Ninguém aqui vai falar assim, nossa, mas tipo, aquela letra não estava dando para identificar. Talvez até a própria letra feia seja parte do enigma, né? Quem sabe? Então também use, lembra disso, papel, caneta, lápis e acho que são boas variáveis aqui, tanto para os jogadores, para eles terem ali, para eles anotarem, fazer as coisas, mas também para você, a hora que você está criando o enigma ali, criar alguma coisa que você possa usar lápis e papel. Tanto que, como você comentou, né, já tá para ambientação, às vezes pode ser bem interessante, né? As pessoas, hoje em dia, cada vez menos, mas as pessoas escrevem, né, no papel e ter alguma coisa com a sua grafia de mão, às vezes pode falar, pô, isso aqui foi alguém que perdeu um tempo, escreveu e fez as coisas. E às vezes, hoje em dia, tem a boa e velha impressora, né? Às vezes você trava uma guerra com a impressora para conseguir imprimir, mas a impressora também pode ajudar bastante. Sim. E com isso, a gente já pode Não, dar algumas ideias de. Pode falar. não, e eu ia falar só da parte de adivinhas, porque uma que eu tava tentando buscar aqui é uma que eu gosto, mas eu não lembrava inteira, então
Eu tive que buscar aqui. Porque é isso, você pode usar enigmas, né? Riddles que pode levar, né? Eu acho que tem um clássico aqui do Senhor dos Anéis, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas vamos lá. Que era o que tá no Hobbit, na verdade, né? Nem no Senhor dos Anéis. Isso daqui. Tem raízes misteriosas, é mais alta que a frondosa, sobe, sobe e também desce, mas não cresce nem decresce. Não fala, Tony, não deixa as pessoas tentarem um dia adivinhar aí. Que nem o Bilbo teve que adivinhar. Mas é o que você comentou, para quem gosta de enigma, né, digamos, aqueles esse tipo de enigma, né, o Hobbit de fato é um que tem muitos, né, quando o próprio Gollum fica conversando com o Bilbo, realmente são acho que umas 2, 3 páginas só de enigma que eu particularmente adoro. Sim. E aí, com todos esses itens, acho que a gente consegue ajudar um pouco, então, falar um pouco de quais são as ideias, né. Então, por exemplo, a gente falou muito de cadeado, códigos escondidos, então, o que a gente falou lá de cadeado, de peças de jogos, a gente consegue criar enigmas de número de páginas, linhas, falando do livro, quantidade de peças, então todos esses itens, né, a gente consegue formular um enigma, e o resultado são os códigos dos cadeados, seja de número ou de letra. O de letra, a gente vai ter que fazer um esforço que não é algo que todo mundo tem em casa, mas o de número, hoje em dia com academia, bicicleta, essas coisas, muita gente já tem esse cadeado de número em casa. E, e aí também, se você quiser colocar uns itens mais hardcore, eu tava pensando assim, é difícil antigamente, né, Tony? Hoje em dia, Mercado Livre, Amazon, o pessoal consegue também comprar em casa, não é tão difícil como era. Mas colocar uns outros itens que tipo, são mais clássicos de escape e podem dar uma surpresa interessante. O clássico dos clássicos é uma lanterna negra, que aí você tem que comprar também uma tinta que só aparece na lanterna negra, senão não, não ajuda muito. Papel celofane, que também dá para você fazer algumas brincadeiras legais com cores aqui e colocar umas mensagens que só aparecem com certo contraste de cor, com filtro de cor, na verdade, né? Limão e fogo também é clássico ali. Você consegue fazer uma mensagem, escrever uma mensagem com limão e depois usar um isqueiro, vela, alguma coisa assim para aparecer a mensagem. Um pouco perigoso, né? Mas de cera branco, eu acho que assim tem algumas outras assim que eu acho que são mais difíceis. Eu acho que eu não colocaria no primeiro. Sempre tem a dificuldade com os jogadores aqui, né? Porque eles podem fazer algo totalmente inesperado e vão fazer. Mas algumas ideias também de alguns outros itens que é bem cara de escape mesmo para colocar dentro do jogo. Lembrando sempre também, veja, entenda bem quem que você vai colocar dentro do escape, né? Quem você vai desafiar, né? Se for um pessoal que tá mais acostumado com o jogo, pô, a parte de luz negra, eu vou te falar, é sempre divertido, sempre. Por isso que ele vira meio que um clássico de todo escape, porque toda vez que alguém olha, quem tá acostumado com o jogo, desse tipo de enigma, olha pra luz negra, é a primeira coisa que todo mundo faz, desliga as luzes e sai correndo. Mas aí se você for jogar com pessoas que não estão tão acostumados, pô, papel celofane é alguma coisa que a gente tá acostumado desde criança, né. A gente aprende desde criança a questão de colocar uma máscara de papel celofane, atrás um papel com várias cores, eh, misturadas, e aí você só usa o papel celofane, vai lá, coloca na frente, você consegue filtrar as cores. Então são coisas bem divertidas. E o Limão e Fogo é a mesma coisa da Luz Negra, só que com um toquinho de aventura, né, com um toquinho de perigo, né. Bom, então a gente tem a ambientação, tem o lugar, já tem todos os enigmas,
criou os enigmas aí, os elementos, colocou os itens. É, agora é montar isso, né? Eu acho que pode parecer fácil aqui, mas essa é uma parte bem frágil e eu diria uma das mais difíceis, né? Como é que você organiza eles em uma sequência lógica? A coisa mais importante pode ser que uma coisa que é lógica para você não é lógico para o outro. É, como que você vai conseguir fazer com que cada enigma, né, crie uma sensação de avanço, né, de olha, descobri isso, aí vou pro próximo, como é que você bola isso daqui, como é que você cria essa lógica. Então é importante agora você ver tudo que você fez, criou, os elementos que você pegou, e como é que você coloca eles aqui numa ordem lógica, né? E não só a parte de enigmas e da lógica, o Sobrevive Escape, né. Lembre-se que ele também tem a ambientação, tem a história, e tudo isso junto contribui para a sala ficar cada vez mais, que a gente comenta, né, de trazer a experiência, de trazer você para dentro do filme, você ser o astro. Então, a parte de enigmas, e lógica, ele traz a sensação do desafio, mas a história, a ambientação, talvez até uma questão de som, de música, ambientação, tudo isso conta de você trazer um contexto de tanto diversão quanto desafio, uma mistura dos 2. E agora é a hora de usar a sua parte teatral, né? Então, vai lá, conta uma história, faz aquela voz de mistério, conta como é que as pessoas estão ali ou chegaram ali, né? Eu acho que isso é super importante ali. E quanto mais você conseguir levar isso num ar leve, de brincadeira, e colocar dentro conseguir colocar dentro do jogo, mais legal fica a própria experiência, né? Pode ser uma história que vocês tenham interna, pode ser alguma coisa que aconteceu antigamente, mas tem uma história ali, e aproveite esse início, pensa que você vai contar a história antes, né, deles entrarem e que vai fazer com que eles se movam, né? Eu acho que essa é o primeiro, vamos ser, olhar prático também na história, faz eles, tá bom, estou trancado aqui, ou está acontecendo algo lá fora, o que, que faz com eles se movam para eles quererem descobrirem os enigmas e os mistérios aí que você bolou para eles. E uma coisa super importante disso tudo, a gente falando de desafio dos enigmas, mas não é só isso, existe a questão do desafio do tempo, tá? Porque é super legal fazer as pessoas passarem por todos os seus enigmas, ver se eles conseguem responder, mas se você não controlar bem o tempo, fazer aquela pressão do tempo, ele acaba trazendo um elemento a mais também, né? A questão da pressão de que eu tenho que sair, a gente fala muito em 1 hora justamente porque é um padrão de vários escapes, mas tem escape de mais tempo, menos tempo. Então, saber quanto tempo aquele escape é desafiador em tanto tempo, ele é tão importante quanto o nível dos enigmas, porque você pode fazer diversos enigmas simples, mas se você falar que você tem que resolver isso em 10 minutos, isso traz um nível de desafio totalmente diferente. Você faz alguns enigmas complexos, mas você fala: "Ah, você tem 60 minutos", pode ser que a pressão seja outra. Então, assim, teste o jogo e veja se faz sentido ser em 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos, o tempo que for, mas de uma forma que ele fique desafiador, porque essa pressão pode fazer toda a diferença. E é que também não acho que a gente vale a pena a gente. Vamos tentar pincelar pelo um tema mais avançado aqui do escape, né? Mas é sobre o escape é sobre emoções, né? Como que a gente está reagindo para cada instante que a gente está dentro da sala, né? Os jogadores, no caso, ou a gente quando a gente está jogando. Então pensa que você tem a descoberta, você olha aqueles itens novos lá que você tem, e aí você começa a tentar encaixar aquela descoberta para tentar fazer algum tipo de razão sobre aquilo. E aí, normalmente, você não, como todo filme, isso é padrão de todo filme, né? Você não consegue na primeira vez. Você tenta e você força, você
se esforça, você tenta chegar lá, e aí você começa a gerar essa sensação de não sei se o certo é uma agonia, mas esse esforço, né, que é interessante. E aí é importante também não prolongar demais esse esforço, que aí vira uma certa frustração, né? Tipo, fica lá, tipo, puta, não tô entendendo isso, aquilo, lá. Começa a ficar meio chato. Então, como eu falei pra vocês, é um tema muito avançado, porque é muita repetição, pra você conseguir entender exatamente como é que é esse ciclo com os jogadores e como é que você tira eles. Porque é o que o Tony falou, tem que ser desafiador. Se for um negócio bobo, a pessoa fala assim, é tal coisa, um, dois, três, qual que é o próximo número? Qual que são os próximos três números para esse cadeado? Quatro, cinco, seis, pelo amor de Deus, ninguém, não tem graça. Tem que ser desafiador, porque isso faz com que as pessoas cativem, quanto tempo elas ficam ali forçando a resposta quando elas acham, naquele momento eureka, isso daí é um dos principais pontos também do escape, né? Você tem uma parte mental muito boa. Mas então, pensa nisso, pensa no tempo, pensa nos seus enigmas, pensa quanto tempo que as pessoas vão ficar ali desenvolvendo. Mais uma vez, eu acho que aqui é uma pincelada de um tema que é bem avançado, bem difícil em relação a desenvolver escapes, né? Na primeira vez que você vai conseguir perceber isso. Ou conseguir desenhar isso daí para as pessoas, mas pensa no elemento do tempo, pensa nos elementos dos enigmas, você conseguir balancear aí a parte do desafio com o tempo que você vai ter do jogo. E lembrando sempre também que o escape, ele é o que a gente fala de imersão, né? Então, que a gente estava comentando a questão da ambientação, do LED, da luz, do som, botar uma música de fundo, ou uma música de mistério, ou uma música de pressão, de acelerar, né? Tudo isso faz uma diferença para quem está dentro da sala, para a gente falar de estar dentro de um filme, né, ser o astro do filme. Então, hoje em dia, com o celular, com uma TV, alguma música ambiente, é muito fácil a gente controlar, de a gente fazer alguma meditação um pouco mais legal, uma luz um pouco mais amena. Isso pode, e lembrando que a luz, ele pode inclusive atrapalhar, né. Você tá numa sala super iluminada, para você achar alguma coisa, para você ler alguma coisa, fica muito mais fácil. Agora se você traz aquela luz, tipo a luz de vela, alguma coisa, só isso também já cria uma dificuldade a mais, né. Mas trazer a ambientação certa para a sala, também pode fazer toda a diferença. Sim. Não, me colocar alguma coisa da música de fundo, alguma mensagem ali, dá pra colocar algumas coisas divertidas também ali pra juntar. Mas o último tempo, o tema que eu queria falar dessa parte de montar a experiência, e não podemos deixar de falar, que é super importante, uma coisa chamada regras. Todo jogo tem suas regras. E aqui o motivo é simples, a gente não quer que as pessoas vão e saiam quebrando sua casa, depois você reclama com Tony e o Jota. Veio aqui, convidei meus amigos, ele pegou o vaso da minha mãe e jogou no chão porque achou que era um enigma. Então, crie, olhe para o elemento e fale assim, olha, tem coisa de quebrar? É, todos os escapes que eu lembro, eu não lembro se tem nenhum deles, todos eles tinham essa mesma regra, que era a parte da tomada. Tirando um, tirando um que a gente foi, mas olha, não tem coisa na tomada. Então, na sua casa, eu sugiro também não fazer enigmas na tomada e avisar isso antes, porque as pessoas ficam muito loucas jogando o escape. E algumas podem se empolgar tanto e começar realmente a abrir tomada, tomar choque. Então, é importante, tipo, olhe para sua sala e fale assim, tá bom, até onde que eu quero que as pessoas cheguem aqui, sabe? Então, pô, não vai ter nada, você não vai precisar mover o armário, você não vai precisar fazer muito esforço. Então, dê um pouquinho mais de regras também para até para preservar o lugar que você vai fazer o jogo para continuar sendo uma diversão e não depois virar uma dor de cabeça. Ou até mesmo você ter que parar os jogadores no meio do caminho, ou não, não faz isso, não faz isso que não é do jogo, também pode estragar. Então, trazer as regras para antes ajuda também para todo mundo saber como é que vai ser a brincadeira. Que nem todo mundo segue as regras, então que você conseguir evitar, por exemplo, de tirar o vaso, a cristaleira da tua avó, da sala, para o pessoal não pegar e resolver quebrar, abrir, tudo também ajuda. Não é todo mundo que vai seguir, então o que a gente conseguir tirar de proteger, a gente, e assim, a gente, eu já tenho uma regra
muito que não é todo mundo, não é todo escape que segue, mas a gente evitava mexer com água, porque as pessoas gostam de brincar com água e molhar as coisas, então a gente também evitava de colocar enigmas com água, mas você na sua casa você pode ter, mas saiba que depois quem vai limpar a bagunça é você. Então, você colocar água é por sua conta e risco. E depois de montar tudo, teste o jogo com alguém, ou o máximo possível, antes de desafiar quem você quer desafiar. Mas o mais importante é que todos se divirtam. E Tony, o que você lembra aí, fazendo um momento, muita reflexão aqui no finalzinho do episódio, o que você lembra aqui da primeira sala que a gente montou? O que você lembra dessa experiência? Como é que foi? Algumas coisas que funcionaram, não funcionaram ali. No final das contas, a nossa primeira sala de escape, né? Nossa primeira sala de escape foi o lado B. E foi muito divertido e ao mesmo tempo muito frustrante. Eu lembro que a primeira turma que a gente fez o teste, acho que terminou em menos de 20 minutos. A gente achava que tinha feito alguma coisa de 1 hora, em menos de 20 minutos a turma conseguiu finalizar a sala. É muito divertido você ver a primeira vez que eles vão testar a sala, porque é algo totalmente sai você pode pensar no que você quiser, o que eles vão fazer vai ser totalmente diferente. Raramente, não lembro de nenhum primeiro teste de nenhuma das salas foi o que a gente esperava. Mesmo quando a gente já tinha experiência, o primeiro teste sempre é uma surpresa. E essa primeira sala que a gente fez foi frustrante, a gente tem que estar preparado para isso, né. Porque eu lembro que nenhum dos enigmas da primeira sala do teste ficou até o final. No final, a sala foi totalmente diferente do que a primeira sala que a gente fez. E aí, eu acho que esse é o ponto, né? A gente tá trazendo aqui para vocês fazerem em casa, e é uma coisa que é pra gente que viveu isso por muito tempo, fez muitas salas e, tipo, fez experiências repetidas nas mesmas salas e conseguiu criar uma dinâmica que funcionava e a gente conseguia ver o que as pessoas faziam, esperava e depois de, né, de muito teste as pessoas acabavam reagindo realmente como você esperava. Isso demora, é um processo é difícil e é o que o Tony falou, as pessoas não fazem o que você pensa, né? E até uma coisa interessante, né? Você descobre, no final das contas, que as pessoas pensam todas de maneira diferente ou resolvem problemas de maneira diferente, pensam quando estão na frente de algo de maneira é, 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 inesperada, né? E eu acho que isso pode parecer que a gente está querendo desanimar, mas você criar essa primeira sala, mas é muito mais que a gente quer que você pensa que quando você estiver lá, veja como as pessoas reagem, veja o que as pessoas fazem, saiba que elas não vão fazer o que você espera, e aí tá beleza também de tudo, né? Você vê como pessoas pensam totalmente diferentes, né? E no final das contas, não só pensa de maneira diferente, né? As experiências são únicas, né? Uma pessoa tem uma experiência no escape que é diferente de outra, né? Eu, abrindo aqui, não gosto tanto, às vezes, de algumas sensações da dificuldade quando eu fico muito tempo no mesmo enigma no escape. É muito frustrante pra mim. Me enche o saco. Às vezes até não é legal, dependendo do escape disso daí pra mim. Não sou a pessoa que consegue ficar 30 minutos no mesmo enigma, só batendo no negócio e não consegue resolver. Não é experiência legal pra mim, não é gostoso. Então, pensa que as experiências são únicas. E por outro lado, você vai descobrir que as pessoas vão super se divertir com uma coisa que você fala assim, pô, mas eu não queria que eles fizessem isso, mas as pessoas se divertiram porque simplesmente gostaram daquele enigma, gostaram de alguma coisa ali, de resolver de uma maneira inesperada. Então eu acho isso legal. Quando estiver ali vendo, observando o jogo, abra sua cabeça para isso. E pense que demora para você ter realmente conseguir fazer uma experiência que vai virar uma experiência profissional, que você consegue realmente ler e saber o que as pessoas esperam e trazer algo similar para pelo menos 99% dos jogadores.
Mas isso é importante que você comentou, Jota, de que parece frustrante, mas pelo menos as minhas, acredito que as nossas experiências, é muito mais divertido do que frustrante. Você vê outras pessoas jogando a sua sala, seja independente se eles terminaram um certo enigma muito rápido ou muito devagar ou pensaram, só de você acompanhar é muito divertido. Você vê: Sim, "Nossa senhora, eu nunca pensei que eles iriam fazer isso, nunca nem imaginei que eles iam olhar dessa maneira". Mas é mais eu particularmente acho muito mais divertido do que frustrante. Vai ter a frustração de que você achava que você ia ser o enigma mais difícil do mundo, mas o jeito que cada um pensa é muito divertido. Isso é sim. super legal quando a gente vai testando essa aula. E principalmente no nosso caso, que a gente já estava fazendo testes e mais testes, então a gente conseguiu fazer teste com diversos tipos de perfis de pessoas. Então, assim, é super divertido você fazer algum escape caseiro e você testar, por exemplo, com seus pais, que são pessoas que raramente você viu jogando alguma coisa, e depois você vai fazer com seu colega gamer, que você tá todo dia conversando, você vai ver que o que cada um pensa é totalmente diferente. E isso é muito legal. Realmente diferente tá do outro lado ali, né? Tá acompanhando pela câmera, vendo o pessoal desenvolver. Isso daí em si já é muito divertido. Mas depois de montar tudo isso, acho que pra gente queria também que vocês contassem um pouquinho como foi depois pra gente. Entra aqui nas redes sociais, manda uma mensagem pra gente, fala como foi aí testar com família, com os amigos. Se quiser colocar alguma outra dica aí, também acho bem interessante aí pra gente saber como que foi a experiência de vocês aí, de sentar do outro lado, não como jogador de escape, mas aí criando um escape. No próximo episódio, que vai ser o último episódio dessa temporada, a gente vai abrir uma porta que você nunca mais vai conseguir fechar, viu? Nossa, misterioso, hein, Tony? Vamos lá, pessoal. Até a próxima. Até. Valeu. Eu